Agora, na sua Delmiro FM, Saúde Mental para Todos, com a psicóloga Carla Cavalcante. Saúde mental é fundamental, todos juntos vamos lá. Carla Cavalcante, minha querida, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa em mais uma sexta-feira e hoje vamos estar tratando sobre o Dezembro Vermelho. Eu confesso a você que não sabia também da campanha Dezembro Vermelho, né? Vamos estar falando sobre o autocuidado contra o HIV. Bom dia para você, Carla, uma ótima semana e, claro, um ótimo fim de semana. E mais uma vez, bem-vinda. Senti sua falta presencial na sexta, viu? Me deixou solitário. Uma semana que eu não venho, eu tô sentindo falta. É um compromisso que eu tenho, né? Com o povo do sertão, é um compromisso que eu tenho comigo mesma, com a minha família. Então, assim, eu senti muita falta também de não ter vindo a semana passada. Mas, como pausar é necessário, precisei viajei, passei meu fim de semana. Recarregar as energias, né? Exatamente, passei meu fim de semana em Salvador, uma cidade que eu amo, que eu adoro, com pessoas que eu amo, com pessoas que eu sou apaixonada. Então, assim, foi maravilhoso também poder viver momentos que são inesquecíveis, né? Que bom. Então, Wellington, eu pesquisando sobre o que falar, né, hoje e fazendo o cronograma das entrevistas, das palestras, das lives do mês inteiro, eu disse, encontrei o Dezembro Vermelho. Eu falei para você aqui nos bastidores e eu assumo para todo mundo. Eu não sabia que existia essa campanha do Dezembro Vermelho, mas é uma campanha que acontece aí desde 2017, onde a gente a gente potencializa o falar sobre as prevenções em relação às doenças sexualmente transmissíveis ao vírus do HIV, tá? Então, só por nós pessoas, né, que eu sou da área da saúde, você é da área da comunicação, a gente não saber sobre esse tema, sobre essa campanha, significa que ela é pouco falada. Verdade. E realmente, ao fazer as pesquisas, a maior parte dos artigos que eu li falava sobre isso. É uma campanha que ela não tem a força que deveria ter. Por quê? Existem muitas pessoas que estão infectadas, que passam por tratamento, que estão aí no dia a dia vivendo suas vidas de forma normal, e eu vou comentar muito sobre isso. Mas também tem muita garotada, muita gente, inclusive adultos também, tem pessoas que também são infectadas na idade, na fase da idade idosa, quem é idoso, idosas, e tudo isso é por falta de informação. Existem dados muito altos no nosso estado, no nosso Nordeste, no nosso Brasil, que fala bastante sobre como a gente deve se prevenir, mas é tudo ainda de forma muito tímida. A gente poderia falar muito mais, fazer muito mais, conscientizar muito mais as meninas e os meninos em relação a como se transmite, a como cuidar, a como prevenir, tá? Então vamos lá. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional de prevenção HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. A campanha ela foi intitulada aqui no Brasil desde 2017, então tem 5 anos aí que ela já vem ganhando força, como forma de gerar mobilização nacional na luta contra o vírus do HIV, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A ação ela é objetiva em chamar a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos de pessoas infectadas. Constitui-se um conjunto de atividades relacionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS e as demais IDs, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde. Então, dentro do SUS existe um programa, eu li o programa, muito rico, onde ele tem todo o passo a passo e o amparo para quem se depara com o soro positivo, tá? No Brasil, 92% das pessoas em tratamento já atingiram o estágio de estarem indetectáveis, ou seja, estado em que a pessoa não transmite o vírus e consegue manter a qualidade de vida sem manifestar os sintomas. Então, você testou positivo, faz o tratamento, toma todos os remédios, todos os coquetéis, que o nosso país ele está no ranking entre os países que mais estão avançados em relação ao tratamento de pessoas soro positivo. Então, isso é muito bom, certo, Elton? E muitas vezes as pessoas têm medo de fazer o teste do HIV, para não querer saber como é que está. E, gente, regularmente é necessário que se faça o teste do HIV.
todas as pessoas, mesmo você, minha senhora, que está em casa e que só tem um único parceiro. A gente não tem garantia nenhuma que o nosso parceiro está somente conosco. E se está com outras pessoas, se usa realmente o preservativo. Então, ninguém está livre de ser infectado, Wellington. Verdade. Profissionais da área de saúde que estão constantemente entrando em contato com feridas, com sangue, precisam constantemente estar em vigilância, cuidando muito de si, através dos EPIs, né, dos equipamentos de segurança, reforçados, e também da vigilância. É necessário que a gente faça o teste a cada 6 meses. Eu tenho o hábito de, sempre que eu faço os meus exames com a minha ginecologista, a doutora Tânia, maravilhosa, eu digo, doutora, pede aí o teste de HIV. Todos os anos eu faço teste de HIV, porque é necessário fazer. Eu tenho esse hábito já faz algum tempo. Então, nós, meninas, a gente precisa, os meninos também precisam, né? Eu brinco dizendo o seguinte, para você ter um relacionamento tranquilo, saudável, hoje você precisa pedir o teste de personalidade, você precisa pedir o teste da Covid, você precisa pedir o teste de HIV. Somente a partir desses 3 passos é que você consegue hoje ter um relacionamento tranquilo e saudável. Então, assim, além do SUS, né, além de tudo isso que eu estou comentando, o SUS ele coloca à disposição da população 2 estratégias que são super tecnológicas, tá? Existe uma profilaxia pré-exposição, que se chama PrEP. Carla, o que é isso? É um tratamento que você faz, são remédios que você toma, caso você se exponha a um ato sexual sem o preservativo. Então, existe um tratamento que ele é prévio. Geralmente, as pessoas que têm acesso a esse medicamento têm que ter um cadastro. Esse cadastro, ele é um cadastro bem rigoroso. E profissionais do sexo ou algumas outras situações, você pode receber essa medicação que é gratuita. Uma outra possibilidade se chama PEP, onde você faz uma profilaxia após a exposição. Então, caso alguém tenha vivido um abuso sexual sem o uso do preservativo, existe a possibilidade de você, menina ou menino, tomar uma medicação por 28 dias, são 2 comprimidos no dia, e por 28 dias você faz esse tratamento para que o vírus do HIV ele não se manifeste. Não é tão simples ter acesso a essa medicação, por qual motivo? O nosso organismo, ele é frágil. Então, assim, os efeitos colaterais, eu li a lista dos efeitos colaterais e, Wellington, é muito gigante a lista dos efeitos colaterais. Então, o ideal sempre será usar preservativo. O ideal sempre será você estar em prevenção. Ou o preservativo feminino ou o preservativo masculino. Nós ainda temos mais essas 2 possibilidades. Então, assim, só comete, né, um ato. Eu costumava falar que era um ato suicida, mas diante da última pós-graduação que eu estou fazendo, eu fui corrigida. Então, assim, não chega a ser um ato suicida, mas é um ato de desrespeito a você. É um ato de ausência de amor próprio. E considerando o número, a quantidade de relatos que eu tenho escutado, que a gente não precisa nem ser psicólogo, nem precisa ser da área da saúde para a gente entender. Tem muita gente aí carente. Tem muita gente se submetendo a situações de colocar sua própria vida em risco em nome de um relacionamento ou na tentativa de um relacionamento. Então, não é prova de amor. Não é prova de amor você estar numa intimidade sem o uso do preservativo. Há essa ideologia, né, quando ou o homem ou a mulher são agressores e querem de alguma forma. Um beijo, Grazi, minha amiga farmacêutica, uma profissional assim lindíssima. Grazi, se você quiser contribuir com a tua experiência, pode escrever aí no Instagram que a gente lê aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Não é prova de amor você não usar o preservativo em uma relação sexual. Entende? Entende, Wellington? Porque há quem diga assim, olha, não é tão bom assim com o preservativo, eu não sinto você no preservativo, eu quero um contato maior. E aí a garota cai nessa cilada acreditando que se ela fizer isso, ela vai estar provando que confia nele. E provando que confia nele, ele vai manter um relacionamento com ela. Não caiam nessa cilada. Não caiam nessa cilada. Meninas que acreditam que estarão fazendo essa escolha por prova de amor, você está fazendo o oposto.
né? O oposto quando a gente fala em amor próprio. Não vale a pena por nada, nem por ninguém, você colocar a sua vida em risco, né? Hoje, mesmo com toda essa tecnologia em relação ao tratamento, hoje, a gente pensar aqui no sertão, tá? Estou em Delmiro Gouveia, aonde eu faço o meu acompanhamento? A base para atendimento da nossa cidade é em Maceió. Então, imagine, todos os meses você tem que ir para a capital para poder tomar medicação, fazer todo o tratamento que é necessário para que o vírus não se manifeste, não ganhe força e a sua imunidade não caia, né? Porque a gente tem visto, tem últimos artigos aí falando sobre a cura em relação ao vírus HIV e estamos avançando realmente em relação a essa ideia da cura, mas não dá para ficar por aí se arriscando, não dá para brincar com essas escolhas. Não tem assim na testa de ninguém. Soro positivo. Não está na testa de ninguém que você pode ou não estar correndo risco da infecção, né? Não se olha somente o rótulo. Temos essa mania. Ah, o cara é bonitinho, o cara é rico, é impossível que ele tenha HIV. É impossível que eu pegue uma DST com essa relação sexual porque o cara é bonitinho. Ou do mesmo jeito a menina. Não caiam nessa cilada. O rótulo, ele não vai definir o que é que está acontecendo ali por dentro, né? Então, assim, tem muita gente que está vendendo, entre aspas, uma saúde aparente, mas verdadeiramente está adoecido, né? Às vezes a pessoa nem sabe que está infectado pelo medo, como eu comentei agora, e pela ausência de fazer os exames. Então, falar sobre o Dezembro Vermelho, falar sobre a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, especificamente ao HIV, que é o vírus da AIDS, a gente está falando sobre amor próprio, certo? Então, eu me coloco em primeiro lugar, eu me priorizo, eu entendo quem sou eu entendo qual é o meu valor, eu entendo até onde eu vou para ser amada, né? Então, assim, está extremamente ligado, vinculado a gente falar sobre saúde mental, né, Wellington? Alguma pergunta? Não, Carla, pode seguir, estou acompanhando aqui atentamente. Ótimo. É a gente acompanha também Instagram, as mensagens. psicóloga _ Carla Cavalcante. O nosso áudio ainda não está 100%, mas vai ficar. Nós nos mudamos recentemente as instalações, então o áudio ainda não está com o cabo conectado ao cabo da rádio. Verdade. Então, quer comentar? A Carla falou da live dela no Instagram da psicóloga _ Carla Cavalcante. Nós estamos ao vivo também no canal do YouTube da Rádio Delmiro, no Facebook e no Instagram da Rádio Delmiro também, tá bom? Você pode nos assistir também nesses 3 canais, além de ouvir a gente pelo rádio em 89,9, Carla. Toda pergunta ela é necessária. Não existem perguntas inteligentes e perguntas menos inteligentes. Sim. Então vamos lá. Carla, quais são as possibilidades? Como eu posso ser infectado? Como eu posso ser infectada? Então, através de qualquer contato sexual, até do sexo oral. Então, mesmo que não haja contato órgãos genitais, há a possibilidade de você ser infectado. Então, você pode ser infectado pelo sexo oral, sexo vaginal e pelo sexo anal, tá? Então, é necessário que se haja o uso necessariamente do preservativo. Para quem entrou agora na live, eu vou repetir. As senhoras que são casadas, há muitos casos, eu já tive casos clínicos na época da faculdade, de mulheres casadas que foram infectadas pelo próprio marido. Então, assim, é necessário, é indispensável falar sobre esse assunto com o seu parceiro, com a sua parceira, né? Porque não é justo a senhora estar em casa e cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido e ele trazer uma doença tão grave como é o HIV para a senhora. Mesmo que a gente tenha um tratamento, mesmo eu fiz um post ontem falando sobre a qualidade de vida. Dá para ser feliz, dá para ter uma qualidade de vida, dá para ter uma vida normal após o teste ser confirmado para soro positivo? Dá sim. Dá sim, com certeza, quando você tem um bom sono, quando você pratica uma atividade física, quando você busca ter a qualidade de vida e, acima de tudo, quando você tem o seu coquetel. O ano passado eu tive um caso clínico de uma das minhas que eu estava acompanhando, em 2020, no meio da pandemia ela descobriu. Com a convivência, passaram a morar juntos, né, com a Covid, com o isolamento e tal. E o parceiro tomava um remédio sempre que ela via, assim, todas as noites ele tomava um remédio. E esse remédio ele estava dentro de uma cápsula de vitamina C. E ela não entendia como é que dentro de cápsula de vitamina C, que é aquele efervescente, tinha um remédio que era diferente. E aí ela investigou, fuçou todas as gavetas e encontrou a real caixinha daquele remédio. Então, quando ela me ligou desesperadamente, ela disse: Carla, eu estou
morando junto, eu namoro esse cara há 2 anos e ele tem HIV e eu não sabia. E eu não uso preservativo com ele. E assim, foi um momento de muita tensão. Então, buscamos infectologistas, ela foi para as consultas, intensificamos a quantidade de sessões para que ela desse uma aliviada, uma moderada. E assim, gente, um cara super rico, um cara bonito, apresentável, cheio de imóveis, empresário. Então, assim, alguém que na ideia, no senso comum, pela inocência, né, das pessoas, acredita, não, isso aqui é impossível. Um cara que viaja para a Europa todos os anos, um cara que está nos Estados Unidos todos os anos, é impossível, né? Ganhei na loteria, um cara maravilhoso. Então, a que preço? Então, fomos investigar e nas investigações ela não tinha sido infectada, fez o tratamento através, né, da PEP e automaticamente todas as relações passaram a ser com o uso do preservativo, mesmo que ele não quisesse, e o relacionamento chegou ao fim, porque ela insistiu no uso do preservativo e ele disse que não. Chegou um questionamento aqui através do nosso WhatsApp. O ouvinte questionou o seguinte: doutora, bom dia. Mas como as mulheres dizem que precisam ser molhadas pelo homem, porque seu corpo e sua pele precisa disso? Questiona aqui o ouvinte. Porque usando a camisinha isso não será possível, disse o ouvinte aqui, Carla. As mulheres, elas possuem lubrificações que elas são naturais, né? O que é que pode acontecer? Com a ausência do carinho, com a ausência da fase da relação sexual, pode ser que não haja a lubrificação adequada. E aí vai para essa ideia de que a lubrificação acontecerá através do outro, só que não é real. Você pode, né, através de outras técnicas, através de, como a gente já conversou em junho sobre isso. Existem fases antes de você chegar até o ato final. Então, essas fases elas estão acontecendo para que o seu corpo reconheça, para que o seu corpo tenha a lubrificação natural. Então, provavelmente não. Então, é necessário que se estude, que se faça leituras juntos. É importante que o casal converse para que seja necessário a utilização do preservativo. Ou, após um certo tempo de relacionamento, vocês com os testes em mãos, todo mundo dando ok, o casal decida ter relação sexual sem o preservativo. Mas o risco vai correr. Sempre vai existir, porque não dá para ter garantia nenhuma de que você é o único parceiro dela e que ela é sua única parceira. Ou para casais homoafetivos também. Não tem como você ter garantia nenhuma, porque você não está 100% do tempo com o outro. E se estivesse, seria uma relação tóxica. Certo, Elton? Eu vou ler aqui o comentário da Grazi Barreto, uma farmacêutica linda que eu amo demais. Ela diz o seguinte: infelizmente, mesmo com tantas informações, o índice do HIV positivo só aumenta. Vemos o não uso do preservativo, inclusive entre profissionais da área da saúde. Exatamente, Grazi. Então, assim, é cada vez mais nos conscientizarmos que o risco acontece, que pode ser com qualquer um de nós. Porque a gente tem uma ideia fantasiosa de que o problema sempre vai acontecer com o outro, com a minha amiga e não comigo, né? As meninas que costumam perder a mão, o controle do consumo do álcool e acabam amanhecendo, né, com pessoas que não sabem a origem, que não sabem de onde vem, que não sabem para onde vai. Meninas que infelizmente não possuem o equilíbrio em relação ao consumo do álcool, ou que em algum momento anda com outras pessoas e aí tem algumas drogas que são induzidas na bebida. Assim, olha, o risco é muito alto, né? E pensando sobre isso, são passos que antecedem. Então, olhar para como está a sua saúde mental, olhar para como você está, porque se você bebe descontroladamente é porque você não está bem e automaticamente os riscos emocionais vão impactar nos riscos físicos. A prevenção. É importante observar o próprio corpo durante a higiene pessoal. Isso pode ajudar a identificar uma AIDS, uma doença sexualmente transmissível, no estágio inicial. Então, garotas, observem o corrimento, observar o cheiro, observar o fluxo menstrual, observar se há algum tipo de cólica diferente, uma ardência diferente, uma coceira diferente, e os meninos do mesmo jeito. Então, se apareceu algum tipo de carocinho, ou que pode ser uma herpes, né? No início, sempre é mais fácil a gente cuidar. Verdade. Sempre é mais fácil através da prevenção.
O uso do preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais, sejam elas orais, anais ou vaginais, é o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. E isso precisa ser falado em casa, com as filhas, com as meninas. Tem as vacinas que precisam ser tomadas, né? Todas as meninas precisam tomar suas vacinas. Como está o cartão de vacina das suas garotas? Atenção, mamães, observem-se a isso. Precisa levar a menina sim a ginecologista a partir da primeira menstruação ou antes da primeira menstruação. Nós temos aí ginecologistas na área pública da cidade, que está aí para atender todo mundo. É necessário, é fundamental. Idosas também. Mesmo que a atividade, né, que a atividade sexual não esteja tão ativa como antes, é importante que a senhora também faça seus exames, se observe, se cuide, acima de tudo. Existem vários métodos anticoncepcionais, no entanto, o único que pode evitar uma gravidez indesejável e também prevenir as doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha, masculina ou feminina. Orienta-se que, sempre que possível, realizar a dupla proteção, o uso da camisinha e de outro método anticonceptivo de escolha. Quer falar, Mari? Quero sim, Carla. Chegou um comentário aqui de um profissional da saúde, ele é técnico de enfermagem, é o nosso querido Nado Cabeleireiro. Conheço por nome, muito obrigada. Ele mandou aqui a participação, vamos ouvir a participação do Nado. Parabéns, Carla, estou lhe ouvindo toda sexta-feira, eu sou aqui lá no hospital. Então, estou adorando o assunto de hoje, inclusive é muito bom para esses meninos aqui da cidade e de fora também da região, que tem muitos adolescentes nesse meio, sabe? Fazendo programa, fazendo sexo, entendeu? Muitos que eu conheço, muitos que eu vejo, não usam preservativo. Eles têm vergonha de ir no CTA pegar preservativo e no posto desse pegar preservativo para andar. Então, como você está falando, tem muita gente contaminada, tanto aqui como na região, certo? Você está certíssimo na sua colocação e eu agradeço muito por você estar abrindo a mente dessa juventude daí da região. Parabéns pelo programa, viu? Tchau. Obrigada, muito obrigada. Para quem está no Instagram que não escutou, ele é um profissional aqui da área da saúde. Ele há muitos anos ele atua aqui. Ele falou o seguinte, que são muitos jovens e adolescentes que buscam, que não buscam apoio, que vão de forma muito tímida pegar preservativo, sentem vergonha de pegar preservativo. E a gente tem aí, galera, preservativo gratuito, né? O que a gente pode passar a fazer, Wellington, não sei, que nas grandes festas, forrós, que eu já fui aí em várias capitais, terem pessoas da área da saúde distribuindo o preservativo na hora do evento. Verdade. Geralmente a gente só vê distribuição de preservativo no carnaval, No carnaval. Né? O carnaval é o mais comum, mas nos outros eventos não. Por isso que tem tanta gente que nasce em novembro, né? É, verdade. Olha, não é só no carnaval que a gente precisa usar preservativo. Pois é. Em todas as festas grandes, o ideal seria que a gente tivesse ali pessoas, algumas barquinhas, né, distribuindo o preservativo. A Irla comentou, a Irla Noia, um beijo. Tem uma colega da nossa nessa situação. Ela nunca relatou nada com ninguém e fui a escolhida pela mesma. Relatou tudo. Na hora, não foi fácil. Conversei com a mesma e indiquei a procurar uma profissional. Verdadeiramente, a Irla é uma equipe de profissionais que precisam ser procurados nesse momento. Infectologista, a ginecologista, psicólogo, enfermeiro, médicos. Então, assim, é muito, muito importante, observa, né? E obrigada por você ser um amparo e uma grande amiga para tantas pessoas. Você é maravilhosa. Então, assim, pra gente que, como amigo, porque eu também tenho amigas em situações assim, para nós como amigas é arriscado. É difícil a gente ter escutar relatos como esses. Eu também, como amiga, eu me coloco no lugar, meu coração fica partidinho, mas é importante a gente lembrar como o Naldo falou, né? Assim é o nome dele? O Nado. Nado, isso. Como o Nado falou. A gente não pode deixar para depois o que pode ser feito hoje em relação à sua saúde. Então, assim, é um tema. Vanessa, em Salvador, um beijo. É um tema muito, muito necessário. A gente tem somente o Dezembro Vermelho, que ainda está muito tímida essa campanha, para intensificar o assunto, mas falar sobre relações sexuais de forma de qualidade, de forma saudável, com preservativos, em todas as situações. Não são apenas as mulheres e os homens solteiros que estão nessa vulnerabilidade, não são somente os homens que se relacionam com homens, nem somente os que usam
drogas, através de objetos injetáveis que estão aí passíveis a ter o acesso ao HIV. Então, assim, o sexo seguro, ele deve acontecer e ele pode acontecer em todos os sentidos, fisicamente e emocionalmente falando. Não é, Wellington? Verdade. É só você ter conhecimento, autoconhecimento, é só você ter amor próprio para que você possa reagir com sabedoria a todas essas influências, porque não está fácil. Né? Eu falei sobre a carência. Às vezes, pelo nível de carência, você não selecione bem com quem você vai compartilhar os seus momentos. Inclusive os seus momentos de intimidade. Então, assim, só para a gente reforçar quais são as medidas de prevenção. Usar preservativos, imunizar para a hepatite A, a hepatite B, HPV. Então, discutir com a parceira, com o seu parceiro, sobre os testes de HIV, isso são assuntos, Wellington, que precisam estar nos primeiros momentos de um relacionamento. Eu vejo e escuto pessoas que chegam ao casamento e não discutiram nem se terão filhos ou não. Então, assim, são assuntos que precisam ser falados logo de cara, no início. Vem cá, como é pra você o sexo com camisinha? Como é pra você o sexo sem camisinha? E aí, teremos filhos ou não teremos filhos? Porque a possibilidade, né, de você casar com alguém que você não sabe que tem o HIV é muito grande. A possibilidade de você ter um filho com esse vírus é muito grande. Então, é necessário que você tenha cuidados com você e com os filhos que você quer ter ou terá, né? Se assim for. Testar-se regularmente. Eu falei sobre isso, falei também da minha experiência. Então, assim, testar-se regularmente para o HIV e para doenças sexualmente transmissíveis. O autotoque, observar, sentir como está seu corpo também é importante, homens e mulheres. A gente precisa tratar e incentivar todas as pessoas com HIV a fazer o tratamento corretamente, para que não haja a interrupção, porque se você esquecer um dia, o tratamento ele é ineficiente. Então, realizar os exames preventivos de câncer do colo do útero, realizar a profilaxia, que foi o que eu falei sobre quando você vai ter uma pré-exposição. Então, você faz um tratamento, isso com um cadastro aí longo, muito grande. Aqui na UPA, a gente tem, aqui no SUS, a gente tem a profilaxia pós-exposição, que é o PEP. Você toma por 28 dias as pílulas necessárias para que você tenha, para que a sua imunidade aumente e o vírus ele não se manifeste. Lógico que não é o ideal. Você não precisa ter uma relação sexual sem preservativo para que você vá até a UPA para fazer esse tratamento. O ideal é que você use preservativo. Sim. Então, conhecer e ter acesso às diversas formas de anticoncepção, tá bom? Compartilhando outra experiência. Em 2015, eu estive no Rio de Janeiro. E, diferente da grande maioria, eu não queria ir para o Cristo Redentor, eu não queria ir no Pão de Açúcar, eu não queria ir em vários lugares. Eu queria conhecer o Instituto Cazuza. E eu tive a honra de conhecer o Instituto Cazuza. Eu fui lá. Não lembro o nome da recepcionista, mas eu falei com ela, troquei informações, levei, eu perguntei o que é que precisava de doação e fiz uma coleta de material de higiene pessoal, levei a minha mala, na época eu não pagava tanto de excesso, né? Eu levei uma mala só de produtos doados, para doar para lá, que eu arrecadei em Salvador. Então, assim, para mim foi muito feliz. O Instituto Cazuza, que teve aí 20 anos de existência, infelizmente fechou no ano de 2020. Foram mais de 300 crianças assistidas por Dona Lucinha Araújo e por seu João Araújo, um projeto que eu acreditava no projeto, eu achava lindíssimo, mas enfim, finalizou, né, por falta de renda, e hoje se chama Espaço Cazuza e atende crianças na primeira infância de 0 a 8 anos, mas não somente crianças que estavam positivadas para o HIV. Então, assim, se vocês puderem pesquisar, estudar, falar com adolescentes, falar com todas as pessoas que vocês conhecem, que estão vivendo esse tipo de situação de relação sem preservativo, ou que é algo muito corriqueiro no dia a dia, por favor, levantem essa voz junto comigo, junto com a Rádio Delmiro FM, para que a gente possa realmente eliminar toda e qualquer possibilidade desse vírus nas nossas vidas, né? Nas nossas famílias. Verdade. E complementando sua fala, Carla, rapidinho, o Nado falou agora um pouco sobre os jovens, né? A turma mais jovem que tem vergonha de ir até os postos de saúde, de ir até o CTA pegar preservativo, não faz vergonha nenhuma. Eu conheço homens casados, Carla, que tem vergonha de ir até uma farmácia comprar preservativo. Né? Tem homens casados que têm vergonha de ir comprar pílula no dia seguinte em uma farmácia. E não faz vergonha nenhuma, não é crime nenhum.
você está cuidando da sua saúde e da saúde da sua parceira também. Pois né? é. Acho O problema bacana. maior é a prática do aborto. Pois o é. problema maior é você gerar crianças com esse fardo. Imagina uma criança, né, por irresponsabilidade do pai e da mãe, crescer tendo que tomar medicamentos todos os dias, tendo que viajar daqui para a capital para cuidar de si Pois é. e viver com essa dor, né, com essa responsabilidade após atos de responsabilidade dos seus pais. Então, assim, gente, não dá para brincar. Não dá pra Não brincar. é brincadeira. A gente precisa se cuidar com muita responsabilidade. Meninas que estão vivendo carência, não façam nada que vocês não queiram por homem nenhum. Nada. Tá? Então, assim, não é prova de amor. Esse é o recado maior que a gente pode passar hoje. Não é prova de amor você estar com alguém sem usar o preservativo porque ele pediu, tá? Isso é ausência de amor próprio. Então, primeiro você, primeiro a sua saúde, primeiro o seu corpo, primeiro a sua qualidade de vida, primeiro o seu bem-estar. Eu vejo que essa é a principal mensagem para a gente passar hoje. Bacana. Carla, um abraço para você. O tema de hoje foi maravilhoso, como sempre é, como todas as sextas-feiras. E semana que vem a gente se encontra aqui, se Deus quiser, tá bom, Obrigada. querida? Eu fiz o convite a 2 médicas infectologistas para elas participarem da entrevista da semana que vem. Caso alguma delas responda dizendo que sim, que poderá, então a gente vai falar sobre esse tema novamente, mas Certo. com mais conteúdo profissional. Né? Bacana. Se eu não conseguir resposta delas, eu vou falar sobre um outro tema e aí vocês vão ficar sabendo no decorrer da semana, né? Verdade. Chegou um comentário aí, eu achei bacana, dá pra gente trazer antes da gente finalizar, Carla. Foi a Jaquel, da Jaquel Moraes, ela escreveu, esse tema parece tão repetitivo. A nossa veterinária é Isso. maravilhosa. Mas é impressionante como é atual e muito importante, porque as pessoas estão cada vez mais desconectadas com o importante. Perfeito, Jaquel. É exatamente isso. Por mais, né, assim, nós somos dos anos 80. Então a gente viu uma epidemia que pessoas que estão nascendo agora não viram. Pessoas que nasceram aí nos anos 2000 não viram, que tem 20 anos agora. E é onde está o grande foco. Então, assim, aconteceu, nós vimos muita coisa triste acontecer. Perdemos pessoas fantásticas, né, por conta do vírus, do HIV. Então, automaticamente, está na nossa responsabilidade educar os nossos filhos, os nossos adolescentes para esse tema, para que a gente não volte a sofrer com essas dores que a gente já sofreu no passado, né? E também é muito mais sobre saúde mental. Verdade. Obrigada, um beijo e até a próxima sexta-feira. Fiquem bem, se cuidem. E aí, olha, eu apostei 3-2. 3-2 é o seu placar? Apostei 3-2. Pronto, vamos esperar então. Amanhã, Tomara que eu ganhe. segunda-feira eu vou estar trazendo. Carla, você está dizendo aqui, Carla, você errou, viu? 3-2. Vai ser 3-1, Carla. 3-2. 3-1. Não pode levar 2, não. A gente já tem 2 em toda a Copa do Mundo. Podemos não? Não, tem que ser só um, tá bom demais. Então vai ser 4-1. O certo não era pra ser nenhum mais, né? Tem que ser só a vitória do Brasil mesmo. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Se cuida. Um abraço. Esse foi o nosso quadro Saúde Mental desta sexta-feira com a psicóloga Carla Cavalcante, que volta na próxima semana, se Deus quiser.